Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Estamos nós aqui de novo reunidos para colocar o xadrez em foco mais uma vez. Na sua tela, eu, Herzog, e o mestre nacional Gerson Pérez, para falar para você hoje sobre procedimento. O que seriam procedimentos no xadrez e como a gente coloca isso no nosso jogo. Gerson Pérez, suas considerações iniciais. Jogue, tudo bem? Olá, amigos. Não fique preocupado, não é nenhum procedimento estético, não é nenhum procedimento aí da medicina, é procedimento do xadrez. São etapas que a gente vai cumprindo em determinadas posições para levar, ali, às vezes, um plano, levar alguma ação, uma pala da dama, pala do rei, região central. Enfim, você tem um norte, você tem ali um sentido para a coisa e tem que executar aquilo. Então, essa partida que nós vamos ver está lá no xadrez básico, é uma partida maravilhosa, esteticamente, assim, visualmente, ela é muito bacana de ver, a partida Capablanca Steiner é uma partida de exibição. Herzog, conhecia essa partida? Vou te confessar que não me recordava dela, não. E achei bem interessante. E ela está lá no livro, tá no livro Xadrez Básico. O livro Xadrez Básico tem uma quantidade muito boa de partidas no final dele. O capítulo 5 são temas posicionais de meio jogo final. Então, o autor ilustra esses temas através das partidas de mestres. Mas no começo, quase que ali lance a lance, ele vai explicando a questão da abertura do meio jogo, do final. Então, ele vai fracionando ali a partida. E essa partida aparece no início da obra. E foi uma partida realmente... As boas línguas dizem que essa partida foi combinada, né? Que era uma partida de exibição, que é uma partida bonita, partida vistosa, né? Pititinha. Então, quer dizer, ela casou ali com... imagina uma partida de 100 lances com empate. Para exibição não seria interessante, né? Aquele monte de gente olhando e tal, né? E aí foi realizado assim a partida com pessoas mesmo, representando as peças e executando os lances. Então, do livro Xadrez Básico, eu comecei, e tantas outras pessoas, né, gerações jogando essa década de 50, começaram por esse livro, e aí essa partida, ela realmente me chamou muita atenção. Vamos passar os lances e vamos parar em determinados pontos para falar dessa questão dos procedimentos. Pronto, tá aí nosso tabuleiro, e aí eu vou começar a passar então. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3. Você deve estar mais acostumado com o bispo C4, o bispo B5 ou D4. A Ruy Lopes, a italiana ou a escocesa. Agora, veja esse diagrama aqui, ó, cavalo C3, cavalo F6. Então, olha essa fotinha, essa posição. E essa posição, então, abertura dos 4 cavalos. Herzog, o que você tem para contar para a gente dela? Pois então, é uma abertura e dificilmente a gente vê ela sendo jogada pela elite do xadrez em grandes torneios, né? Ela tem uma proposta um tanto mais simples, né, de colocar as peças em jogo, assim, sem objetivos de ataque assim tão intensos, ao menos de início, né? Mais colocar as peças para jogo, se organizar e aí começar a atacar, né? Imagino que não seja tão utilizada assim nos grandes torneios pelos grandes mestres, porque às vezes no nível deles, né? Esses tempos que se investe aí numa abertura como essa para posicionar as peças são considerados preciosos, né? A nível de conseguir uma vantagem, né? Que normalmente a gente consegue colocando pressão desde o início, né? Então, imagino que seja por isso que o pessoal não joga. Perfeito. Então, vamos lá. Eu dou aula há muito tempo e isso aqui é como se fosse, para a gente que trabalha também com iniciação, como se fosse a abertura
os aprendizes, né? Porque a gente fala assim, ó, centro, desenvolvimento, espaço e tempo, os 4 fundamentos que governam a posição no início da partida, e a abertura dos 4 cavalos, uma jogo pianíssimo, a gente utiliza muito para poder mostrar isso. Aí você tem uma sequência agora que o capa faz bispo B5, o Steiner manda bispo B4 e vai tendo uma simetria. Ou seja, tudo que acontece com esse cavalo aqui vai acontecer com esse cavalo aqui. Tudo o que acontece com esse peão de E5 pode acontecer com o peão de E4. Então, se tentar tomar C3 para cair E4, se tentar tomar C6 para cair E5, o que acontece de um lado também acontece do outro. E segue a simetria, tanto é que chama variante simétrica, simetria de novo, todo mundo querendo sair aqui com as peças brancas e pretas, bispo G5, e agora quebrada essa simetria que o Herzog vai explicar para a gente por causa de que não está, né, mais aqui cravado. Qual que é a ideia dessa quebra? E o detalhe, né, Herzog, a problemática agora de estrutura, tem informações diferentes que a gente estuda lá no Dorfman. Conta para a gente qual que é a sua visão dessa posição agora. Pois então, na simetria, né, um jogador repete exatamente igual, né, só que do seu lado, o movimento do outro. O xadrez é um jogo de tão vastas possibilidades que chega uma hora que não dá mais para repetir tudo igual, né? O jogador de pretas aqui, nosso estimado Steiner, né, ele resolve capturar esse cavalo em C3 com várias intenções, né? Intenções de criar uma primeira quebra na estrutura da branca, né? Se houver a recaptura ali do peão, vai existir peões dobrados, né? Ele elimina uma peça dinâmica, né? Que é o cavalo, né? Que poderia estar se movimentando aí pelo tabuleiro, para criar algo, né, que a princípio seria um problema de natureza estática, né, nas definições do Dorf. Por que estática? Esse peão ele não vai ficar ali parado para sempre, mas tão cedo ele não vai sair dali, né? Então, imaginava o preto, né, que com esse lance ele traria dificuldades para o jogo do capa branca, né? Porque agora esse peão que começou o jogo na coluna B foi para C, trancando o avanço, né, do peão que começou o jogo na coluna C, né? E não tem um caminho assim tão livre, né, para fazer a sua trajetória ali, né? Enquanto que a preta ainda pode fazer coisas como bispo G4 e outros lances aí, né? Então foi uma aposta aí que o preto resolveu fazer. Perfeito. Então vamos seguindo aqui, e essa tomada então evita pressão em D5. Só que, como o Herzog falou, você tem uma problemática agora que acabou a simetria. Você tem uma problemática agora que existe um detalhe aí que vai ficar muito diferente em termos de proposta. O branco trabalha com o quê? Dinamismo. O branco trabalha com boa atividade aqui das peças. As pretas tentam fazer o quê? Ir trocando para jogar um final. Tem dobrado do branco, tem isolado. Então é mais difícil jogar essa posição à medida que vai seguindo e tirando as peças do jogo. Faz o cavalo E7, e aí tem um detalhe que o Herzog vai explicar para a gente, né? O cavalo E7 não vai deixar tomar C6, não vai deixar quebrar, mas existe a possibilidade de tomar em F6 agora e de quebrar, de dobrar e isolar onde está o rei. E curiosamente o Capablanca não fez. Capablanca ele faz esse lance aqui
Capablanca, ele joga cavalo H4. E o Herzog, então, vai explicar para a gente por que não dá para fazer bispo toma F6. Por que será, Herzog? É interessante a gente pensar nas duas propostas, né? Bispo de G, né, por cavalo F6, né, é uma proposta para agora. Cavalo H4 é uma proposta para o futuro. Se a gente faz o bispo por F6 agora, muito possivelmente o peão de G captura o bispo. Parece ser, inclusive, o lance da marca. Só que se esse peão que está em G7, se ele sai dali, ele não está mais protegendo o rei com a sua presença, porém ele abre espaço de uma coluna ali, né, coluna G, o qual pode ser aproveitado, né, tanto pelas brancas quanto pelas pretas para atacar, porém, nesse contexto aqui, a princípio, a preta chegaria primeiro. Então, agora não é muito recomendável. Né? Talvez em outros contextos possa ser melhor. Pensando apenas no bispo por F6. Agora, se você põe o cavalo, o que acontece? Talvez você possa jogar um F4 no futuro, né? E aí isso seria algo que permitiria agregar força, né, a um ataque posteriormente, né, e eliminar algumas possibilidades das pretas. Né? Esse mesmo cavalo, por exemplo, estando ali em H4, né, ele pode se locomover até F5, pensando em bloqueios, por exemplo. Se surgir um medo aí do bispo em G4, por exemplo, né? Enfim, ele aumenta as possibilidades. Né? A gente fala muito aqui nesse projeto do atacar apenas quando temos um bando organizado, né? E a gente fala de agregar muita a força, né, ao ataque. Cavalo H4 tem um pouco desses princípios aí envolvidos. E uma coisa importante que a gente observa é que iniciou o título nosso é Procedimento, do Xadrez em Foco, do episódio 11. Então, o cavalo H4, ele inicia uma manobra que vai ser um procedimento de chegada até esse rei das pretas, ou seja, nós vamos ver Capablanca passando peças agora para lá do rei, tem uma espécie de execução por etapas que a gente vai observar isso acontecer. Veja, faz C6, o bispo volta. O C6 pode expandir com B5, pode jogar D5 em algum momento, o bispo de C8 que está mais paradão lá, pode ser trocado em E6. E aí é feito, então, bispo E6, Steiner tenta trocar o bispo que está mais ativo do capa e o bispo dele que está mais passivo em C8. Problema que agora tem uma sequência de trocas que o Herzog vai dizer por que esta posição começa a ficar muito favorável ao Capablanca. Por que será? Pois então, olha só, pessoal, que interessante. Você tinha um lance que era possível antes, né? Que era essa captura aí. O que essa captura faz? Ela elimina, talvez, aquele que seria o principal defensor desse roque aí, do rei preto, né? E ela elimina esse defensor, forçando, né, uma captura que expõe o rei, uma captura de peão. Só que fazendo isso agora, tendo esse bispo branco ali do lado, né, a gente abre a possibilidade, né, de capturá-lo em seguida, porque a princípio, né, a preta não tem interesse de ter um bispo apontando para a cara do rei nesse momento. Né? Então,
um lance sendo feito agora, o Capablanca conseguiu algo assim, dentro do que a gente vem falando aqui no Xadrez em Foco, que seria o mesmo que o Ivanchuk não conseguiu no episódio anterior. Ele criou uma oportunidade com esse lance de realizar aquela outra captura ali, né? Porque embora ninguém seja obrigado a nada, né, no xadrez, não convém deixar aquele bispo, né, apontando para a cara do rei, né? Então a preta perde esse um tempo capturando, e esse tempo concedido para a branca ela usa para capturar a outra peça. Essa outra peça, caso o lance G por F6 tivesse sido feito antes, aquele bispo de casas brancas, né, seria um forte atacante no caso das pretas ali, né? O bispo de casas brancas das brancas não está bem posicionado. O Gerson está muito bem assinalando um plano, né? Viria o rei iria para H8 ali e a torre vem para G8. Aí você tem uma bateria lá Índia do Rei. Passa o cavalo ali para G6 e aí a gente pode perguntar para as brancas, né? E aí? Né? Em poucos lances ali, as pretas poderiam rapidamente, né, se organizar e empreender com força nesse canto aí, né? Então, tudo isso foi solucionado de um modo muito perspicaz pelo nosso amigo José Raul. Justo. Então, seguindo aqui o procedimento, vejo o diferencial pelo fato de ele ter jogado o cavalo H4. O cavalo H4, quando a gente estuda os motivos de meio jogo, que é como se fosse desvendar um código, são 3 livros, é de um mestre internacional holandês, o Arthur, cujo sobrenome é impronunciável, e um dos temas, são 102 temas que ele trabalha, são 102 como se fosse padrões, códigos que você estuda. Um deles é o ED, é o cavalo ED. O que seria um cavalo ED? ED é de borda, é de beirada e tal. O cavalo ED é essa manobra que esse cavalo faz para poder ajudar a chegada de outras peças, saltar para um quadro importante a partir de um movimento aparentemente ruim. Porque colocar um cavalo aqui, você está piorando o status dele. Só que tem um detalhe, você agora está oportunizando outras peças de chegar e fazer um F4 que vai aparecer já já, como o Herzog vai explicar para a gente. Bom, ameaçou a essência, aí defendeu, estava em xeque, né? Tinha que jogar o rei e também defender, então o rei agora fica mais exposto, e aí vem o F4, que o procedimento agora chega em uma temperatura altíssima. Herzog, será que o cara escapa? O cara escapa depois desse F4 aqui? Acho que a chance está pequena, ainda mais tendo o Capablanca ali do outro lado, né? E não era qualquer versão do Capablanca, né? Era o Capablanca no auge. Né? Não é qualquer versão do Capablanca. Essa é porque ele estava voando baixo, né? Então a gente tem aqui excelentes argumentos para justificar esse cavalo H4. Salta aos olhos, né, da gente um cheque de dama em H5, né, o qual a preta poderia, inclusive, até supor uma defesa jogando o cavalo em G6 ali, mas rapidamente o peão de H7 é capturado pela dama. E agora, como bem assinalou o professor Gerson, o cavalo, sim, contribuiria, o cavalo branco ali na posição, caso viesse essas opções aí de defesa da preta, né?
Mas ele está afiançando também, né, todas as intenções, né, que a branca tem ali na coluna F. Então, em algum momento, né, se viesse ali um F5 da preta para defender, né, cavalo dá suporte, né? Inclusive esse peão de F das brancas poderia fazer a captura em seguida, liberando, né, mais um ataque da torre ali para chegar, né? Então é um movimento que ele talvez contrariou coisas que estão ditas lá, né, no próprio xadrez básico, do tipo, né, que um cavalo no canto ele não é tão efetivo, de fato ele não é para atacar, né, porque ele se move para uma quantidade menor de casas, mas nesse exemplo aqui ele está dando base, está dando estrutura, né? Então foi muito inteligente por parte do nosso grande mestre cubano, hein? Bom, e aí então seguiu aqui o torre G8, normal, né? Tem uma coluna que está semi-aberta, ele vai aproveitar essa coluna. E a sequência, a gente vê aqui então o dama H5, existe a necessidade da volta desse rei para defender o peão de H7, o Herzog já tinha citado esse problema de H7, que é um peão que está isolado. Então aquela torre que tentou ficar ativa já não está dando certo, porque o rei está ali na frente. O peão toma, e agora não dá para tomar o normal, né, que é o peão lateral, tomando um mais central, porque já em seguida tem torre F7, o rei vai para H8, e aí leva um mate bonitão aqui com dama toma, ou até mesmo torre toma. Então ele é obrigado a tomar de D, D tome sim. E agora vem uma pedrada linda que o Herzog vai fazer mais um comentário. E a partida, então, nessa questão de procedimento, chega aqui ao auge, que o procedimento agora vai ser chegar até o rei, a cabeça do rei que importa. Até então a gente estava trabalhando mais mobilização de peça, ativação ali das forças. Agora realmente você está disposto até ceder material para poder chegar até esse rei. Herzog, torre toma F6, já pode ir para casa? Seria o mesmo que num estádio de futebol o teu time levar o terceiro gol de um 3-0, assim, faltando 2 minutos para acabar. Se quiser voltar para casa, pode voltar. Se quiser acompanhar até o fim, a tendência é uma derrota agora, né? Mas aí vamos pensar por quê. O entorno do rei está totalmente desfavorável para ele, né? Ele não tem para onde se mover a não ser para trás, né? Considerando aí o que a situação está dizendo, né? Ou para trás, né, indo a H8, ou capturando em F6, né, que está se mostrando ser um exemplo de um grande tema aí, né, estratégico nessa partida, casa de F6. Só que com essa captura aí, né, elimina-se o último peão da defesa. O rei está totalmente exposto agora, vulnerável aos ataques, né? Era o último peão assim com menor proteção, né? Ele é defendido apenas pelo rei, né? E com esse sacrifício, digamos assim, essa captura aí, o Capablanca cria uma oportunidade para ele, principalmente se o rei capturar aí, né? Ele vai poder colocar em jogo uma outra torre que ainda não jogou ainda, caso o rei capture a torre branca. Só que aí, para o rei, ele não tem uma opção muito melhor para fazer, porque se ele não capturar, ele já pode levar um mate em seguida, entrando naquele padrão aí de uma escadinha, né, que o Gerson mencionou muito bem anteriormente, né? Então ele força o oponente a fazer algo que ele quer.
Exato. Então agora toma a torre F1, resolve situar a torre que não fazia nada. Isso acontece bastante. Você faz o sacrifício, legal, você está abrindo a posição do outro. Muito claro porque você faz o sacrifício. Abre linhas, quem está no ataque abre linhas, legal. Mas veja, há uma outra consequência aqui também, na posição, é que a casa boa para essa torre seria F1, ou que seja uma torre em F2 ou F3, dobrar em F, porque isso aqui é uma coluna que está semi-aberta e o rei está ali embaixo, o rei está próximo. Agora, quando eu jogo aqui, então eu acelero esse processo. Eu trago a outra torre agora e ganho tempos. Não pode fazer o rei lá por causa da sequência. Torre F7, rei lá e vai dar mate. Ele vai ter que fazer, vai fazer o cavalo F5. Aí, olha aquele cavalinho em H4 que não fazia nada. Agora ele toma de peão, toma de torre e o rei sai perambulando pelo tabuleiro e você fala assim, bom, mas tem alguma coisa errada aí, professor? Tem uma coisa errada aí, Herzog, professor Gerson e tal, porque tem uma torre a menos. Então, quando você tem desvantagem material, já tem que estar na sua mente como é que você vai arrematar a posição. Porque se você não conseguir abater o rei adversário, ou você recuperar material, eu não consegui dar o mate, mas ele teve que sacrificar a dama, e vai ser dama por 2 torres, e aí a minha dama vai estar ativa, o rei dele vai estar exposto, eu vou conseguir tomar um monte de peões. Quer dizer, se você não tem a questão da recuperação do material ou abater o rei, vai perder. Então não adianta só sacrificar se não tiver ali o procedimento tudo definido como vai ser. Então, torre F5, rei E7, dama F7, rei D6, torre F6, rei C5, tomou em B7 e agora está ameaçando um mate aqui. Aí dama B6 e leva esse bonitão aqui, que vai ser a última participação do Herzog nos comentários técnicos. Depois nós vamos fazer todo esse fechamento. Vamos lá então, Herzog, o que você conta aí do torre toma? Torre toma é um lance aí que ilustra uma brilhante jornada. Nós vamos ver depois aí a dama preta captura, né? E o Capablanca finaliza com bispo, com dama B4. Né? Até pode pôr nessa próxima posição ali, que aí a gente... Isso com dama B4. Aí, repara aí, pessoal, vou pedir para o professor Gerson marcar para nós as casas B5 e B6, D5 e D6, C4 e D4. Tem para onde esse rei preto correr, né? A torre ali, esse sacrifício, colocou em função da captura, né? O computador manda jogar outra coisa. Como veio essa captura ali, a própria dama, né, encaixota o rei preto nesse perímetro aí do qual ele não pode fugir. Né? Então é um brilhante desfecho para o que o professor Gerson estava falando. Quando a gente entra num momento como aquele ali, só com a torre e a dama, ele tem que chegar para decidir, né? Tem que saber o que está querendo. Por isso eu pediria para você voltar até aquela hora que o cavalo foi para F5. Daí vou sustentar uma outra ideia aqui para o pessoal. Isso, ó, por que essa captura com o cavalo e por que não com o peão de E4? Com esse peão de E4, o rei tem tempo para fugir. Pode fugir para para essa casa ali. Já começa assim. Né? E com o cavalo, olha só que interessante. Com o cavalo, você mantém o rei restrito, né? Jogando o cavalo F5 que o Capablanca jogou. O rei está preso, ele não vai a lugar algum. Então, ele, se quiser
lutar pela sua sobrevivência, ele vai ter que entregar, né, esse peão, né, vai ter que capturar o cavalo para, né, poder lutar pela sua sobrevivência. Daí agora ele escolhe fugir para a casa essa aí, né? Então vem a dama. E o que a dama faz ali? Ela novamente cerca o rei. O rei só tem uma casa para fugir, que é essa preta ali em D6. E quando ela vai, a dama, para B7, né, pode ser ali, vai ser daqui 2 lances, né? Primeiro, ele faz mais um cheque com a torre, forçando o rei a descer mais um pouco. E agora, quando a dama vem para B7, o que acontece? Novamente, o rei está cercado, um perímetro ali onde ele está sem chances, né? Do que ele está sendo perseguido e sem ter para onde correr. Por isso que veio aquele dama B6 ali, né? Capa Blanca. Então ele já tinha algo em mente, um padrão, né? Uma possibilidade, né? Que ele provavelmente visualizou antes no seu processo de cálculo, né? E aí esse caminho todo aí para a conversão da partida nos chama atenção, né? Justamente por ser um procedimento bem definido, bem pensado e bem executado. Isso que o Herzog citou é fundamental numa partida de xadrez, o planejamento. Planejamento, você tem toda uma estrutura ali por tópicos, uma estrutura sequencial, como ele começou com o cavalo H4, todo o procedimento, a sequência, ela começa aqui, ó. Lá atrás, olha isso. Ele viu tudo isso? Evidentemente que não. Mas fica fácil você entender o próximo passo. O próximo passo agora vai ser tomar F6. O próximo passo agora vai ser F4. No caso que trocou os bispos, o próximo passo é ir com a dama. Já tem um alinhamento de ideia das brancas e conectado à ação das peças. Quer dizer, por que essas peças estão passando por ali? Por causa desse procedimento, por causa desse processo. Até treinamento de xadrez, né? A gente está olhando aqui uma partida específica. O treinamento de xadrez é assim, ele é cadenciado, ele tem constância, é um projeto, afinal de contas, eu vou melhorar tecnicamente o meu nível. É um processo, né? Então, cada dia você trabalha um pilar, tem os momentos da parte de prática, tem a ida para os torneios, você treina ali no online, treina com o computador. Tudo isso são procedimentos, são processos que a gente vai ajustando na nossa rotina. E realmente é uma partida muito boa, assim, até esteticamente, né? E por isso que ela foi escolhida para um jogo exibição. Imagina, você vai ali assistir pessoas simulando peças e cada jogador cantando o movimento. Então precisava ser realmente algo vistoso, algo ali interessante para a gente. Imagina, Los Angeles, você está em Los Angeles ali e tal, e uma partida de xadrez, então tem que ser uma partida animada, e essa partida mostra bem isso. Para a gente fechar essa parte aqui de técnica, eu vou só pegar uma posição aqui e passar para você. Você vai ver um tabuleiro diferente. E a gente, então, agora vai mostrar esse procedimento aqui, ó, que é dessa abertura dos 4 cavalos. Agora, eu vou fazer de modo diferente. Eu vou tirar e vou mostrar para você apenas ali pontos específicos. Então, olha só, E4, E5, tem uma briga por território, tem uma briga pelo desenvolvimento das outras forças e tal. Quando você vê um cavalinho desse jogando, ó, tem um desenvolvimento agregado a um ataque. Quando você vê um cavalinho desse sendo jogado,
tem um desenvolvimento, uma ação central. Observa como é algo muito bem coordenado das brancas e pretas na questão de ataque e defesa. Ó, um faz um ataque, o outro faz um contra-ataque. Parece algo ali muito bem orquestrado, né? Por isso é uma das aberturas mais antigas do xadrez, essa 4 cavalos, porque é de uma simplicidade e de uma objetividade enorme. Veja, vai ter problema em E4, a gente defende. Olha, agora nós vamos fazer esse bispo G5, mas o que eu preciso fazer antes? Eu preciso rocar. Então, o que eu faço agora? Protejo esse rei. O que o outro faz? Protege também. Olha aqui, que coisa mais harmônica. Olha que facilidade que é de colocar essas forças em jogo. Agora, por exemplo, essa monotonia até, nessa simetria que leva a uma posição extremamente simples, ela é quebrada. Porque, veja, ao jogar bispo, eu estou querendo fazer esse lance. E uma peça que está cravada, porque a dama está aqui, uma peça que está cravada, eu já vou fazer o quê? Eu vou pressionar essa peça. Nós temos peões aqui, né? Aí eu posso passar um cavalo e a dama. Quer dizer, tem problema rápido aqui. O que o cara faz então? Ele toma, né? Esse cavalinho aqui, ele toma. E com isso ele elimina essa possibilidade então desse cavalo aqui. E gera toda a discussão que nós tivemos no início, que o Herzog mostrou. O dobrado, o isolado e a força fenomenal desses bispos. Mas está vendo? É uma abertura extremamente simples, mas que em dado momento é quebrada essa simetria. E aí você passa a ter ações completamente diferentes. É um mindset, é uma mentalidade que é mudada radicalmente, porque de início você pensa em colocar as forças em jogo. Está muito igual para dos dois lados. Está parelho. De repente isso é quebrado. Isso cada um agora tem planos diferentes. Um quer jogar o final, outro quer jogar o meio jogo. Herzog, vamos falar um pouquinho agora de procedimento. Vamos fechar aqui mostrando essa tela que está em branco, que já vai deixar de ser uma tela em branco, que nós vamos fazer um processo de criar algo aqui. Então vamos lá, vamos falar de procedimento. Procedimento, de processos, né? Então, procedimento, a gente já imagina uma ideia sendo executada. Então, procedimento, ideia sendo executada. E isso está muito ligado a etapas. Então, por exemplo, eu pego uma etapa da partida. Etapa, por exemplo, peças. Eu tenho que colocar as minhas peças em jogo. De repente, eu pego uma segunda etapa e atrás de material. Se as minhas peças estão jogando, o que eu quero agora? Material. Com material a mais, se eu conseguir tomar esse material do adversário, eu tenho uma terceira etapa. Então, uma partida normal de xadrez, ela passa por esses 3 momentos, que são procedimentos. Primeiro você coloca as suas peças em jogo, depois você vai atrás do material, já que as suas peças estão jogando, suas forças estão ali ativas, e aí com material a mais, o outro tem mais dificuldade de defender. O que a gente faz agora? Aí a gente tenta o mate. Então são etapas também que a gente, se imaginar um jeito pragmático de jogar xadrez, seria essa lógica aí. E dá para se colocar isso também num processo psicológico, um processo de mindset e não de execução como esse apenas que eu mostrei. É isso? É isso aí. Algumas mentes se organizam de uma determinada maneira e outras se organizam de outras maneiras. Temos uma teoria que nos mostra que há diferentes tipos de inteligência. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma inteligência um tanto mais matemática, né,
não terá dificuldade alguma para fazer um procedimento como esse, né? Claro que ela não vai pensar um jogo inteiro antes dele acontecer, né? Mas por etapas, assim, agora eu quero proteger o meu rei e definir uma ação central, por exemplo. Então, esse é um objetivo bem claro e estabelecido. Aí ela vai para um próximo passo, como eu vou concretizar esse objetivo? E que essa pessoa conseguiu, ela está sabendo claramente o que ela quer, então ela pode agir intencionalmente e isso traz a ela uma oportunidade a mais, né? Uma possibilidade a mais de conseguir, porque ela está fazendo algo sabendo o que quer. Em contrapartida, há outras pessoas que vão para um caminho, assim, porque é a natureza delas, um tanto mais intuitivo. Eu estou jogando conforme o que eu estou sentindo que está precisando. Beleza, eu sinto que eu preciso eliminar aquele cavalo em F6. Será que posso? Poder eu posso, ele está ali, o meu bispo está ali também, mas será que devo? Né? Capablanca trouxe um argumento que permite que sim, mas não naquela hora. Né? Traz mais gente para ajudar, né? Porque senão o bispo vai ter que sustentar o ataque sozinho, né? E pode não ter força para isso. Né? Então, a gente, no fim das contas, segue sendo um jogo de estratégia e de uma ideia de um jogador contra a ideia de outro. Quem respaldar melhor as suas ideias com argumentos mais convincentes tende a vencer. Perfeito a observação. Vamos finalizando aqui com essa partida maravilhosa aí, fazendo parte do episódio 11. Capablanca, um xadrez bonito demais. Essa partida, a gente sabe que ela deve ter sido ali escolhida a dedo, talvez pensada ali o que eles iam fazer e tal, pelo tipo, né, de evento que ela fez parte. Mas é bonita demais, né? O jogo dele era um jogo maravilhoso. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. É isso, Erzó? É isso aí, consistência e excelência. Perfeito. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.